quero compartilhar com vocês algo bem especial da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero falar sobre vale, o Vale de Baca. Eu creio que você já tem ouvido muito falar nesse trecho da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse lá no livro de Salmos, no capítulo 84. Nós vamos estar decorrendo um pouquinho neste salmo. Eu quero agradecer ao pastor Géser, meu filho, que me deu esse convite, essa oportunidade de falar de Jesus para vocês. Salmo 84, versículo 4 ao 6. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Muitos nunca ouviram falar desse vale de Baca. Esse vale é o único versículo que fala na Bíblia, é este versículo. Então é um vale bem específico lá em Israel. Nos tempos do Velho Testamento, os israelitas faziam uma peregrinação até Jerusalém, e eles havia uma alegria muito grande na vida deles, que eles iam por este vale para estar adorando a Deus lá em Jerusalém. Então eles suspiravam e eles adoravam a Deus nos átrios do Senhor. Hoje, nos dias atuais, nós viemos para a igreja para adorar o Senhor. Por isso que eu disse que nós não viemos aqui por causa de ninguém, mas nós viemos por causa do Senhor que está neste lugar. Então, aquela peregrinação era muito difícil em alguns trechos. Havia momentos que eles precisavam renovar as suas forças, como está no versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então eles precisavam de força para vencer este vale de Baca. Esse vale, ele é considerado o vale das lágrimas, o vale da lamentação, o vale árido. Tem algumas outras coisas que se refere a esse vale. E a palavra Baca significa choro, lágrimas. Então os israelitas, os israelitas, eles faziam suas peregrinações a Jerusalém a fim de adorar a Deus no templo, e eles tinham que passar por este vale. Nós cristãos estamos a caminho de Jerusalém celestial, não é verdade, irmãos? Quem aqui está a caminho de Jerusalém celestial? Eu e você. Nós estamos no meio do caminho, alguns mais próximos, outros começando a caminhar, mas nós estaremos nos tabernáculos eternos do nosso Deus um dia. Então nós peregrinamos, e muitos de nós temos passado por momentos diferentes, por momentos tristes, por momentos de muita beleza, de muita alegria, de muita festa. O bom pastor, que é Jesus Cristo, nos faz passar em pastos verdejantes, não é verdade? Em águas tranquilas. Ele nos faz passar por esses pastos. Mas a palavra de Deus também nos diz que os anjos nos protegem, se acampa ao nosso redor, está conosco. Mas muitas vezes nós passamos pelo vale de Baca, momentos de choro na nossa vida, momentos de angústias, momentos de depressão, momentos de lamentação, reclamamos, muitas vezes nós perdemos alguma coisa na nossa vida, muitas vezes nós entramos numa depressão profunda ou numa ansiedade profunda.
e muitos de nós estamos passando por esse vale de lágrimas e não vemos o fim deste caminho. O caminho, segundo o que nós vemos do Vale de Baca, era um caminho muito difícil para atravessar. Era um caminho que ele era longo, ele era extenso, como muitos dos nossos problemas também são intensos, são longos, dá a impressão que não tem mais fim. Quantos já passaram por isso na sua vida? Achando que não tem mais fim o caminho que nós estamos traçando. E nós podíamos dizer para o Senhor assim, olha lá no versículo, capítulo 23, me faz andar por passos verdejantes, Senhor, me faz andar só por águas tranquilas. Mas a Bíblia nos relata que quando nós estivermos aqui na terra, nós passaremos por aflições, por momentos difíceis. E talvez você esteja passando por um momento difícil na tua vida. A Bíblia diz que essa água tranquila que nós vemos no Salmo 23, ele ainda continua mencionando vale de sombra e da morte, né? Poderia não ter essa frase neste salmo. Se passarmos pelo vale de Baca, este lugar recebeu este nome porque era árido, difícil e sofrido. Quantos momentos difíceis você tem passado na sua vida? Quantos momentos áridos de seca? Nós estamos vivendo em um momento no nosso país, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Outro dia nós vimos o pastor se referindo a um amigo da gente lá na Inglaterra, o quanto está difícil a situação, né? Estamos vivendo num mundo árido agora. E cada vez nós estaremos passando por momentos mais difíceis. Mas nós temos a presença do nosso Deus que é vivo e eficaz nas nossas vidas em todo o tempo, meus queridos. Em todos os momentos. Naquele vale, segundo o que nós estudamos um pouquinho, esse vale, as plantas cresciam neste vale. Havia muita planta, e essa planta chamava bálsamo. E essa planta, conforme ela balançava, ela chorava. E por isso que o Vale de Baca se chamou, teve esse nome. E até hoje é muito frequentado este lugar. E muitas vezes nós frequentamos este lugar por várias vezes nas nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando, talvez você já enfrentou, talvez você enfrentará, né? Mas nós precisamos estar dizendo que este vale nós passaremos por ele, mas nós não ficaremos lá no vale. Não há momento de nós ficarmos parados neste vale. Nós temos que atravessar o vale. Não há motivo para nós estarmos falando de ficar ali. Não, eu vou esperar, eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar pensando, o que será que Deus tem para mim? Olha, o emprego está difícil, a situação está difícil, a minha vida conjugal está difícil, olha, os meus filhos estão muito difíceis, os nossos relacionamentos. Mas nós não podemos parar no Vale de Baca, meus queridos. Nós não podemos parar no Vale de Baca, mesmo que seja uma doença impossível aos olhos humanos de ser curada. Porque nós temos um Deus provedor, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que cuida das nossas vidas. E Ele modifica o nosso viver. Todos os israelitas, eles iam a Jerusalém. Então eles tinham que passar por esse vale, né? Alguns cristãos em sua caminhada não passam pelo vale. Ele passa uma vida assim tranquila, sem lágrimas. Mas nós muitas vezes passamos a nossa vida cristã, como nós ouvimos sempre dizendo, olha, não é porque você é cristão que você não vai passar por momentos difíceis. Tanto eu quanto você passamos por momentos difíceis. A vida cristã não nos isenta, meus irmãos, de passarmos momentos difíceis, mas nos dá a certeza de que nós venceremos, nos dá a esperança que nós venceremos todas as lutas que virão. Então, nós vemos um personagem tão interessante, que foi Moisés.
né? Moisés, ele passou por esse vale por muitas vezes. Lá no livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 13 e 14, diz assim: Moisés dizendo: volta-te para nós, Senhor, até quando? E apraca-te com os teus servos, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ele estava dizendo: Senhor, volta para mim, volta o teu olhar para mim, porque eu estou sofrendo com este povo, a vida está difícil. E nós muitas vezes precisamos estar reclamando para Deus: Senhor, olha, está difícil atravessar por este vale agora. Então muitos se afligem, muitos ficam no transcurso da sua vida, no decorrer da sua peregrinação aqui na terra, por causa de desapontamentos, por causa de desastres, por causa de calamidades, né? Nós vemos aí quantas coisas ruins têm acontecido no nosso mundo, né? Hoje mesmo nós vimos lá o shopping de Osasco, caindo lá uma parte dele, né? E nós vemos quantas coisas acontecendo, quantas pessoas morreram no dia de hoje, quantas vidas foram ceifadas por causa das drogas. E nós vemos um mundo em calamidade. E muitas pessoas no transcurso da sua vida passam por escassez, passam por enfermidade e por morte. E todos nós passaremos por algum vale, todos nós, seja de morte, seja de escassez, seja de perda, seja de prejuízo, ou desapontamento com alguém, nós estaremos passando. Mas nós sabemos, queridos, que o que é muito importante para as nossas vidas, passaremos, mas nós temos algo muito especial na nossa vida, que é a nossa fé, a nossa constância. Diga aí para o seu irmão: a nossa fé. Bem forte, diga bem forte: a nossa fé que move montanhas. Mesmo em lutas, mesmo em escassez, mesmo em dificuldade, nós acreditamos que o Senhor mudará o nosso destino, mudará a nossa história, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia! Então o vale de Baca, ele é indesejável. Todos nós não queremos passar, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo: eu quero passar por experiência ruim porque eu quero crescer. Não há motivo para nós pensarmos desta forma, né? Nós cresceremos muitas vezes com a experiência ruim do outro, mas precisamos estar protegidos pelo Senhor. No vale de Baca, ele é indesejado porque ele é árido. Ali não tem rios de alegria, é um lugar triste. Os poços cavados naquele lugar, por alguns que nos antecederam, são muitas vezes cisternas que não regam água, não sai água daquele lugar. Então é árido, são pessoas secas, que não brota nada de si. O vale de Baca também é pedregoso. Os peregrinos que andavam pelo vale de Baca, eles conseguiam remover as pedras menores, as grandes continuavam ali, porque eles não tinham condições de tirar as pedras dali. E a caminhada de cada pessoa que passa pelo vale de Baca é sofrido, muitos tropeçam e caem. Mas a Bíblia diz assim: se mesmo que se eu cair, eu não continuarei deitado, porque o Senhor me levantará. É isso que nós precisamos acreditar, meus queridos. É um lugar escuro, as trilhas são entre as rochas, entre lugares úmidos, o vale fica sombrio. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, tudo fica muito sem graça, não é? A vida não tem muita graça, não tem muito sorriso, a caminhada parece não ter fim, e o tempo
tempo fica parecendo que nós não chegaremos ao fim. Mas precisamos acreditar que o Senhor nos livre de todos os males, de todo o vale, que muitas vezes é assombroso. Esse vale, segundo a crença deles, havia ali gemidos, havia maus espíritos naquele lugar. Mas para nós, quando atravessamos por Vale de Baca, nas nossas vidas, nós sabemos que Deus está conosco. Em todas as circunstâncias, Deus está conosco. O que fazer no Vale de Baca? Né? O Vale de Baca é muito proveitoso. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo, eu quero estar lendo lá no livro de Filipenses com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 13, 11 ao 13. Filipenses 4, 11 ao 13. O apóstolo Paulo nos dizendo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! O apóstolo Paulo viveu momentos de Vale de Baca, meus queridos. Mas ele sabia na hora da escassez, ele sabia na hora da fartura, ele sabia na hora do sofrimento, e ele mesmo assim ele estava dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! E o que fazer no Vale de Baca? O texto diz: passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. Quando nós passamos pelo Vale de Baca, meus queridos, nós temos que usufruir daquilo que muitas vezes está ruim e tornar em bênção para as nossas vidas. É tornar a maldição em bênção, é pegar um lugar árido e cavar poços naquele lugar e dali brotar água para as nossas vidas. Os orientais, eles quando passam por esses lugares que são áridos, eles cavam poços. Assim eles conseguem água para eles e para os animais. Mas muitos de nós passamos por momentos de experiência na nossa vida e ficamos só lamentando: a experiência foi ruim. Mas nós precisamos tirar proveito desse Vale de Baca nas nossas vidas e dizer: eu aprendi, eu sei o quanto Deus me sustentou na hora da minha angústia, eu sei o quanto Deus esteve comigo, o quanto Ele enviou anjos para estar me guardando, o quanto Ele esteve me providenciando coisas, dando a provisão, dando a cura, dando milagre. É isso que nós devemos estar olhando quando nós estamos passando por essa experiência. Então nós não podemos ficar neste vale numa inércia, dizendo: tá tudo bom, eu vou tocando a vida, vou levando, a vida leva eu, né? Cantando dessa forma, empurrando com a barriga, né? Mas chorando, lamentando o que nós estamos vivendo. Mas o vale é só uma passagem. Não é para você ficar morando no Vale de Baca. É só para você passar por lá e ter experiências com Deus. Nós passaremos, mas nós não ficaremos parados no Vale de Baca. O texto ainda diz: a chuva também enche os tanques. A chuva também enche os tanques. Vamos ver lá no livro de Salmos, no capítulo 84, versículo 6, diz assim: que passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. É olhar para esse vale que muitas vezes está árido e tornar ele em bênção, chuva de bênção para as nossas vidas. Então muitas vezes nós precisamos entulhar poços
que estão nos fazendo mal, entulhar coisas que não nos agrada. Então os poços que cavamos no vale de Baca, meus irmãos, servirá de reservatório para o nosso futuro. Fazendo a nossa parte, Deus fará dele nas nossas vidas. Faça a sua parte, tenha esperança. Acredite no milagre do Deus vivo e real que está neste lugar. Sempre está na sua vida, pronto para abençoar a sua vida. A bênção não está no meio, meus irmãos, no reservatório. Lá no reservatório dos poços que nós cavamos, mas no Deus dos meios que enche o reservatório. Aleluia! Com seu conforto, com a sua paz, com a sua alegria, com a sua salvação, com a sua presença nas nossas vidas. E ainda eu quero ler com vocês, lá no livro de Isaías, no capítulo 12, encerrando a minha palavra de hoje, lá no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque a minha força e o meu cântico é Deus Jeová, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aleluia! Que maravilha esse texto, né? Isaías nos confortando, nos dizendo que é deste lugar onde é árido nós tiraremos fonte, nós tiraremos águas vivas. E ainda eu quero encerrar a minha palavra dizendo o seguinte: nosso coração muitas vezes está fechado para algumas coisas, e ele é a geografia do nosso corpo. É aqui que habita muitas coisas que muitas vezes nós não conseguimos conquistar fora. É aqui que precisa ser cuidado, ser tratado, para que nós estejamos alcançando vitória além do nosso corpo. Então nós precisamos, meus irmãos, cuidar desta parte do nosso corpo, o nosso coração, tratar deste coração. É o lugar onde há o reservatório de Deus, onde Ele traz alegria, Ele traz salvação, Ele traz conforto. É onde a sua presença está nos permeando o tempo todo. Então cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual, cuide do vale de Baca, que muitas vezes você está atravessando ou você já atravessou. E olhe para frente, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero estar te convidando a se colocar de pé, e nós estaremos orando ao Senhor. Se alguém neste lugar, nesta noite, que está passando por momentos difíceis na sua vida, é claro que todos nós temos algumas dificuldades nas nossas vidas. Talvez você tenha problemas financeiros, talvez você tenha problemas conjugais, talvez você tenha problemas familiares, talvez você tenha filho viciado, talvez os seus filhos não são convertidos. Deus conhece todo o seu coração, Deus conhece toda a sua família, Deus conhece todas as suas dificuldades. E nós estamos neste culto da vitória, dizendo que o Senhor é que aplana os nossos caminhos, igual nós lemos aqui no Salmo 84. Se você puder meditar nesse salmo o tempo todo ali, olha, Senhor, aplana os meus caminhos. Quando Ele aplana, tudo vai ficar direitinho. Aleluia! Então nós vamos orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Grande Deus, nós te somos gratos nesta noite, porque nós podemos compartilhar da Tua palavra, nós podemos ouvir o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E mesmo sendo cristãos, ó Deus, muitas vezes nós passamos por alguns vales e nós perguntamos o porquê das coisas estarem acontecendo, mas é o Senhor nos ensinando, é o Senhor cuidando, é o Senhor tratando conosco, talvez do nosso caráter, talvez da nossa vida espiritual.
E nós te somos gratos por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Pai, nós entregamos cada mulher, cada homem que está neste lugar. Entregamos esta igreja nas tuas mãos. Cuide, Senhor, das famílias aqui representadas, das necessidades de cada um. Ó Deus, dê provisão para cada um. Ó, que a cada família seja, ó Deus, haja alegria, haja refúgio, haja segurança. Em nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos. Senhor, nós te somos gratos também por este Dia Internacional da Mulher, onde nós, ó Deus, muitas vezes estamos ocupadas no nosso dia a dia e nem conseguimos olhar para nós mesmas, mas nós somos gratos porque o Senhor nos fez mulheres valorosas, mulheres que são guerreiras, mulheres que não olham para a preguiça, conforme diz Provérbios 31. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ministra em cada mulher nesta noite, com a tua paz, com a tua alegria, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos para a glória do Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.